Podcast Conversas sem Batina. Ora então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora e o local em que nos estejam a ouvir. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Conversas sem Batina, onde eu, Ricardo Silveira, estou aqui à conversa com o nosso querido Padre Adelino. Olá, Padre Adelino. Olá a todos, tudo bem? Muito bem, estávamos a ver há pouco e esta aqui é a 22ª edição do nosso podcast Conversas sem Batina. Quem diria, não é? Eu pensava que isto não iria ultrapassar as 10 edições e já vamos na 22ª. No princípio é, vamos lá gravar uma edição para ver se isto cola. E depois a coisa foi andando e olha, até tem corrido bem. Exato, e as pessoas têm-nos mandado alguns feedbacks e nós agradecemos muito. Agora também, paralelamente, temos o nosso outro podcast sobre o Evangelho, à luz no Evangelho, em que todas as semanas estamos então a fazer aqui reflexões sobre o Evangelho de cada um dos domingos da Quaresma. E a Quaresma é precisamente o tema que nos traz a este 22º episódio. É verdade. Nós estamos então, na passada quarta-feira, iniciámos a caminhada da Quaresma, com a quarta-feira de cinzas. Padre Adelino, o que é efetivamente a Quaresma? Qual é o significado da Quaresma para este período, sendo que é o tempo mais importante do calendário cristão? O que é isto da Quaresma? Portanto, a Quaresma hoje e sempre foi assim, se calhar com nuances diferentes, mas a Quaresma é esse tempo mais forte de preparação para a Páscoa. Quando digo esse tempo mais forte sendo a Páscoa, como dizias, o ponto central daquilo que é o nosso calendário litúrgico, isso requer de facto que nós nos preparemos devidamente para celebrar isso, que é o mais importante da nossa vivência como cristãos, ano a ano. E a Quaresma são esses 40 dias em que nós, e a própria liturgia nos leva a isso, em que nós vamos somos chamados a ter um bocadinho mais de atenção a alguns aspectos da nossa vida que se calhar precisam de alguma afinação, de alguma mudança, se a Páscoa de facto significa essa passagem, para nós, passagem da morte à vida, a Quaresma é esse tempo em que nós vamos andando, como o povo 40 anos no deserto, em que nós também nos vamos preparando para isso. Isto, a bem dizer, não é? Portanto, e como víamos no Evangelho do último domingo, Jesus também, acabou por recolher ao deserto, não é? Durante 40 dias antes de iniciar a sua vida pública. Mas há um facto curioso, porque esses 40 dias não são os 40 dias que antecedem a Páscoa em que ele, a Páscoa da Paixão de Cristo. Os 40 dias que nos são apresentados do Evangelho que escutamos no primeiro domingo da Quaresma, este ano, segundo São Marcos, outro ano segundo São Lucas, ou segundo São Mateus, de acordo com o calendário litúrgico, o ano litúrgico em que estamos no ano B, portanto escutamos o Evangelho de São Marcos, mas todos nos falam da mesma coisa, de uma forma ou de outra. De facto, esses 40 dias que Jesus está no deserto é para se preparar para aquilo que nós costumamos chamar da sua vida pública. Ou seja, normalmente nós costumamos dizer aqueles 3 anos, dos 30 aos 33, em que de facto Jesus, através dos milagres, das histórias ou das parábolas que conta, daquilo que ele diz às multidões, em que ele nos vai apresentando, no fundo, aquilo que é a sua missão e ele vai pondo isso em prática, e em que vai preparando os seus discípulos para depois continuarem eles a missão que ele iniciou. E todos os milagres que ele faz, todas as histórias que ele conta, todos os gestos que ele tem, no fundo é para nos demonstrar isso. Portanto, aqueles 40 dias de Jesus no deserto não são imediatamente os 40 dias imediatamente antes da sua paixão, morte e ressurreição. Ainda há de faltar um bocadinho para isso. Mas, no fundo, se quiserem, visto em termos mais distantes, é também preparação para isso, só que não é preparação imediata, digamos assim. Não, isto porque nós
há pessoas que gostam de fazer uma interpretação, portanto, ipsis verbis daquilo que vem na Bíblia, das histórias que são contadas na Bíblia, mas nós devemos sempre colocá-las, portanto, em contexto, não é? Porque é a mesma coisa que os 40 anos. Eu aí há tempos vi portanto, uma publicação nas redes sociais que me desmanchei a rir, não me dei ao trabalho de explicar à pessoa porque não valia a pena, em que diziam, então, como é que eles demoram 40 anos a fazer um trajeto que se faz em X dias, não é? Pronto, e aquilo foram 40 anos, mas eles não tiveram 40 anos sempre para caminhar, e além disso temos a simbologia do número 40, não é? Que na Bíblia... Assim, se nós percebemos as coisas, qualquer número que aparece na Bíblia é simbólico. Fala-se que Abrão tinha 800 anos. Obviamente que Abrão não tinha 800 anos, como é lógico. Ninguém vive 800 anos. O povo teve 40 anos no deserto a andar. Literalmente, eles não tiveram 40 anos no deserto a andar. O povo até pode ter estado 40 anos no deserto, mas não foi sempre a andar. Exatamente. Primeiro porque na altura eles não tinham o tipo de navegação que nós temos hoje em dia. Hoje em dia com o GPS é fácil de atravessar o deserto. Fácil? Pois, exato. Mas na altura não. E depois eles não estavam literalmente a andar. Eles andavam, acampavam num certo sítio, ficavam lá uma quantidade de tempo, depois continuavam. Aliás, havia sempre parte desse povo que se ia estabelecendo, e por isso foram surgindo cidades pelo caminho que eles foram fazendo, porque havia sempre parte do povo que se estabelecia ali, depois havia uma parte que continuava. Nós não podemos dizer que literalmente os que saíram do Egito, passado 40 anos, foram os que chegaram à Terra Prometida, quer dizer... Até porque se calhar houve alguns que entretanto morreram durante esse tempo, não é? Nasceram Exatamente. É assim, se alguém pensar assim, está a ser no mínimo um bocadinho ingênuo, não é? Quer dizer, pensar as coisas assim, ou seja, levar esse tipo de coisas que vem na Bíblia, de facto, de uma forma literal, ler aquele texto de uma forma literal, das duas uma, estamos com má intenção. Sim, é mais isso. Ou então estamos a ser um bocado ingênuos. É mais a má intenção, mas isso, pronto, infelizmente tem havido cada vez mais. Mas isto para dizer que, de facto, esse número 40 significa, é um tempo forte de preparação para algo importante. Exatamente. Daí os 40 dias de Jesus no deserto. Daí o facto de ser no deserto também é importante, porque o deserto despoja-nos de nós mesmos. Estamos sozinhos connosco mesmos, não temos nada à volta, não temos nada a distrair-nos. No fundo, aquilo que escutávamos de facto nesse texto do Evangelho do primeiro domingo ajuda-nos a perceber aquilo muito que é a Quaresma, que de facto são 40 dias. É suposto nós fazermos um deserto de nós mesmos, ou seja, olharmos para nós mesmos sem nada que tenha à volta a distrair-nos, para de facto nos prepararmos bem também para a Páscoa. Portanto, essa imagem de Jesus, esses dias no deserto, pode ser bem a imagem daquilo que deve ser a nossa Quaresma. Muito bem. Estes 40 dias são, portanto, lá está, são aqueles 40 dias de preparação, não é? Portanto, são 40 dias que vão desde a quarta-feira de cinzas até ao início do tríodo pascal, correto? Exatamente. Entretanto, sobre o tríodo pascal falaremos mais à frente, quando falarmos dedicado só à Páscoa, só ao fim de semana da Páscoa. Mas, entretanto, durante este período, há certas... Portanto, os cristãos são convidados, lá está, portanto, a estas reflexões, a fazerem o seu caminho, a sua preparação. Tal como tivemos também no tempo do Advento, também é uma preparação para a chegada de Jesus, e aqui é uma preparação para a paixão, morte e ressurreição de Cristo. O que é que, em concreto... e entretanto, antes de ir à pergunta, entretanto há uma nuance na Eucaristia. Porque há uma das orações que se faz, das rezas que se fazem na missa, que não é feita, não é? Portanto, durante o período da Quaresma não se diz o Glória, não é? Durante o período da Quaresma não se diz o Glória, nem se clama o Evangelho com o Aleluia. Ok. Porquê? Porque, assim, eu ia passar aqui. Porque
o Glória e o Aleluia recordam-nos de facto essa alegria da ressurreição. Porque não é isso que nós celebramos na Quaresma. Na Quaresma nós preparámos-nos para isso. E portanto devemos de cantar com propriedade o Glória e o Aleluia quando chegarmos na Vigília Pascal, quando estivermos a celebrar a Páscoa. De facto o Glória é um canto de aclamação. Se nós estamos supostamente uma coisa mais interior, mais de introspecção, mais de reflexão, se calhar não faz grande sentido nós andamos aqui a aclamar com grandes festas. Também não temos que andar aí a fazer tipo com um chicote nas costas. Portanto, temos que ser um bocadinho equilibrados nas coisas. Exato. Mas de facto o canto do Glória é isso mesmo que a própria palavra diz, é darmos glória a Deus. O Aleluia também é alegrar-nos porque Jesus, Aleluia significa que Jesus ressuscitou. Exato. E portanto faz sentido cantarmos isso na Páscoa. Não cantarmos isso na altura da Quaresma precisamente por isso. Porque na Quaresma nós de facto estamos mais a recordar aquilo que Jesus sofreu, aquilo que ele padeceu, que no fundo a paixão significa isso. Também para depois podermos celebrar a Páscoa, porque é aí que de facto ele nos dá o que mais importante ele veio fazer, que é dar-nos a vida. Portanto, durante este período então da Quaresma, também há outra característica, não é? Que é a cor. Sim, mas há outra sim. que é a cor. Portanto, tanto dos paramentos dos sacerdotes, dos diáconos, portanto, como também tudo aquilo que está à volta da preparação, portanto, que se usa a cor roxa. Lá está, a ideia é exatamente a mesma. É mais de introspecção, de preparação, por exemplo, os altares é suposto estarem apresentados de uma forma mais sóbria às igrejas, não os altares. De uma forma mais sóbria, sem grandes arranjos de flores, digamos assim. A cor roxa que também nos recorda isso. Há de haver uma altura na altura do tríduo pascal, portanto, desde quinta-feira santa à tarde até antes da vigília, que está recomendado que se possam tapar até as imagens dos santos que temos nas igrejas. Isto tudo para nos recordar isso mesmo que dizíamos acerca do Glória e do Aleluia. Que é um tempo mais de introspecção, mais de pensarmos de facto aquilo que Jesus fez por nós e de que forma é que nós também podemos hoje ser. Eu não gosto de usar a palavra ser merecedores disso, porque Ele não fez isso para nós sermos merecedores ou deixarmos de ser. Se Ele fizesse para nós sermos merecedores, se calhar nenhum de nós era. Exato. Mas, é isso mesmo. Mas nós pelo menos recordar-nos daquilo que Ele fez por nós. Daquilo que Ele fez. E pronto, e no fundo qual é que foi a sua missão? Porque, portanto, e depois ao contrário do que acontece durante o tempo do Advento, em que as cores dos paramentos dos sacerdotes e dos diáconos vai mudando, portanto, em cada um dos domingos, durante a Quaresma... Há um domingo que se usa o rosa, que é chamado Domingo da Alegria. Estamos a falar do Advento. Durante a Quaresma, os paramentos só mudam efetivamente no Domingo de Ramos. Durante a Quaresma. No quarto domingo também se pode usar a cor rosa. Ok. Ou se houver alguma festa ou alguma solenidade que esteja indicada, por exemplo, a cor branca, sei lá, São José, que é no dia 19 de março, é durante a Quaresma, e vamos usar a cor branca. Mas é só nessas exceções, porque de resto é sempre a cor roxa. As solenidades... No domingo de Ramos, sim, desculpa, no domingo de Ramos, de facto usamos a cor vermelha, que pronto, estamos a iniciar a Semana Santa. Exatamente. E é a primeira vez que lemos o relato da Paixão, e daí a cor vermelha, sim. Lê-se o relato da Paixão e lê-se o relato da entrada de pois, Jesus. No domingo de Ramos, a liturgia, nós vamos falar sobre isso, mas a liturgia é... Porque na altura da benção dos Ramos, ainda fora da igreja, que é o mais comum se faz, não é obrigatório que seja literalmente assim, há várias formas. Lemos o relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em que o povo o aclama, e depois, para contrastar com isso, que o povo tem memória curta, já naquela altura o povo tinha memória curta, continua hoje, né? Depois vemos
passadas poucas horas, Jesus que é condenado à morte. Se calhar pelas mesmas pessoas que o aclamaram. E no fundo, no Domingo de Ramos é-nos recordado isto. Esta ambiguidade. Exatamente, essa ambiguidade. Que as pessoas que o aclamam, que depois escutamos o relato da paixão já durante a celebração da Eucaristia, se calhar são as mesmas que depois o vão condenar. No fundo, olha isto no Domingo de Ramos. Ainda sobre o Domingo de Ramos, porque depois, portanto, a próxima vez que vamos pegar, portanto, no tema, será para falar sobre a Quaresma, sobre a Páscoa e sobre o tríodo pascal. Portanto, esse episódio irá para o ar precisamente na quarta-feira antes do início do tríodo pascal. Mas, ainda aqui sobre o Domingo de Ramos, há também um facto curioso, porque o relato da paixão, portanto, não é lido em exclusivo pelo sacerdote ou pelo diácono. Portanto, no total são 3, a contar com o sacerdote, são 3 leitores. Normalmente nesse relato da paixão, lá está, assim, depois nós vamos explicar melhor isso, mas normalmente no relato da paixão, quer no Domingo de Ramos, quer depois na Sexta-feira Santa, o relato é feito por 3 pessoas, ou seja, é tipo de diálogo, digamos assim, em que temos alguém que faz de narrador, em que temos alguém que faz as vozes de Jesus, normalmente é o sacerdote, exato. E em que temos alguém que faz a voz das outras personagens. Pode ser lido tudo só por uma pessoa. Eu julgo que o facto da liturgia hoje ter essa possibilidade de ser lido assim tipo em diálogo ajuda-nos. Primeiro porque o relato é mais ou menos longo e o facto de ser lido assim tipo de diálogo ajuda-nos a estar mais concentrados. Sim, sim. E depois também para percebermos que... Bem, também porque todos são chamados a participar na celebração litúrgica, não é só o padre que está lá a celebrar a missa e os outros não têm nada, e os outros estão a assistir. Na missa ninguém está a assistir, todos estão a participar, mas pronto, isto fica para outra... Exatamente. Para as próximas núpcias. Haveremos falar sobre as Eucaristias. E depois, para de facto percebermos que de facto se calhar todos estamos um bocadinho responsáveis pela paixão de Jesus. Isso é a minha interpretação, não é? Liturgicamente não é isto. Sim, sim. Mas é só a minha interpretação de que também nos ajuda a perceber isso. Quando nós... Portanto, quando iniciamos a missa do Domingo de Ramos, como o Padre Adelino estava a dizer, portanto, ela inicia-se sempre com a bênção dos ramos, não é? Portanto, lá está com o relato da entrada triunfal em Jerusalém. E por acaso há uma coisa muito engraçada, uma história engraçada no meio disto tudo, porque, pronto, quem me conhece sabe que eu tive uns tempos fora, portanto, afastado da igreja, e para aí na primeira Páscoa, depois de ter, entre aspas, regressado, foi engraçado porque eu fui à missa, portanto, no Domingo de Ramos, e então vejo alguém. Portanto, eu sempre ouvi dizer que o Evangelho era lido ou pelo padre ou por um diácono, portanto, nunca podia ser, portanto, por um leitor. E então começo a ver, portanto, a ouvir um leitor a começar a ler a aclamação do Evangelho. E eu fiquei assim muito confuso, precisamente por causa dessa diferença, não é? Depois, entretanto, vim a perceber. Por isso peguei aqui neste tema, mas sim, temos uma série de iniciativas, não é, que vão ocorrendo ao longo deste período da Quaresma. Portanto, estes 40 dias de preparação. E, entretanto, temos também mais uma curiosidade acerca das sextas-feiras durante a Quaresma, porque, portanto, e antigamente, portanto, havia muito esta forma das pessoas pensarem, em que não se pode comer peixe. Isto aparece porquê? Não se pode comer peixe? Não se pode comer carne, peço desculpa. Não se pode comer carne. Agora, portanto, e que só se pode comer peixe. Isto vem efetivamente porquê? Tradicionalmente, achou-se por bem
que houvesse alguma coisa palpável, digamos assim, alguma coisa que a própria pessoa sofresse, que nos fizesse lembrar isso mesmo, a paixão de Jesus, o que ele sofreu. Ou seja, o fazermos jejum e abstinência, que é disso que estamos a falar. Jejum é não comer, abstinência é abstinência de carne. Fazer os dois juntos só há 2 dias do ano em que é recomendado que se faça, que é quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Depois, é recomendado, pelo menos nas sextas-feiras da quaresma, sim, se coma peixe em vez de carne. Mas isto surgiu, historicamente, para nos recordar que a carne era bem mais cara que o peixe. Naquela altura, agora não é bem assim. Exatamente. Mas quando isto surgiu, era assim, para nos, pronto, no fundo, para nos recordar de fazermos algum sacrifício também em prol dos outros. Mais ou menos a tradição manteve-se, mas tem a ver com isto, com o facto de o peixe ser mais barato que a carne e com o facto de, por norma, a malta gostar mais de carne do que de peixe, não é? Exato. E o sacrifício tem a ver com isso. Mas originalmente surgiu, se calhar depois houve outras coisas mal interpretadas, mas normalmente surgiu, não era como algo que fosse, para mim não era algo que fosse totalmente fundamentalista. Era recomendado, tal como hoje é recomendado para as pessoas saudáveis, entre os 12 e os 65 anos, etc. Agora, de facto, isso faz sentido. Isso pode fazer sentido se vier acompanhado com outros gestos. Porque eu vou dar um exemplo. Então eu não vou comer carne às sextas-feiras, está certo? Não como um bife. Vou comer lagosta, por exemplo. Ou comer um espadarte. Ou um espadarte. Qualquer coisa. Está a comer peixe, não é? Estou a comer peixe. Ou vou uma mariscada. Pois, e se formos a ver o valor de cada uma das coisas, não é? E depois, eu estou a olhar só para o valor monetário, mas imaginemos que eu faço isso e a seguir está um pobre a pedir esmola e eu nem sequer olho para ele. Exato. Aliás, o Papa Francisco convida-nos precisamente a essa reflexão. Portanto, em que ele diz, portanto, num texto que publicou acerca acerca da Quaresma e de não se comer carne às sextas-feiras, mas pediu, portanto, especificamente para as pessoas, no lugar, portanto, de não comerem. Bom, nós temos. Porque isto aqui somos pessoas, não é? E o Padre Adelino precisa de tossir. E deixa-me tossir, porque isto é mesmo assim. Mas então, eu estava a dizer que o Papa Francisco fez precisamente portanto, apresentou um texto em que apelava às pessoas que, no lugar de não comerem, portanto, não comerem carne, de fazerem abstinência de carne, que fizessem abstinência de maus pensamentos e que pensassem em ajudar os outros, pensassem e agissem em ajudar os outros. Portanto, isso sim faria... Basicamente é mesmo isso. Aquilo que o Papa nos quer dizer é que não é que nós não compramos esse que está prescrito de não comer carne à sexta-feira. Cuidado. Sim. Mas mais importante que isso... O que é mais importante é nós estarmos atentos aos outros. Exatamente. Nós abstermos do pecado, abstermos de fazer mal aos outros, fazer jejum do pecado, fazer jejum de fazer mal aos outros. Exato. Procuramos não só não fazer mal, mas também procuramos fazer o bem. Se tiverem hipótese, ainda não tiveram, escutem o primeiro episódio do outro podcast sobre as reflexões agora em tempo da Quaresma à luz do Evangelho. Do primeiro, que nós falámos sobre de facto aquilo que nos é aconselhado durante o tempo da Quaresma a partir do texto do Evangelho. E é isso mesmo, é nós procurarmos fazer o bem aos outros sem precisarmos de publicidade. Ou seja, de abster-nos não é só o abster-nos do mal, é, para além de nos abstermos do mal, sermos proativos pelo bem, relativamente ao bem. Exatamente. E no fundo é isso que o Papa nos quer dizer, de uma forma ou de outra. Se a parte da comida, por exemplo, nos ajuda a viver isto, ótimo. Mas que eu não acho que estou a viver bem a Quaresma só porque à sexta-feira não como carne e como peixe. E não faço mais nada. Pois. Isso tem que vir sempre acompanhado de gestos concretos.
de qualquer coisa, não é? Porque, Não é, porque senão... pois é isso, eu dava aquele exemplo do Mandinho, mas posso dizer, acho que me compreendem e acho que não vou escandalizar ninguém. Comi, está bem, até nem comi um peixe muito, sei lá, na sexta-feira da Quaresma comi uma pescadazinha cozida. Eu pessoalmente não gosto de pescada, mas Exato. até nem nada extravagante, tudo bem. Mas a seguir sou uma besta para o tipo que está ao lado, para o meu colega de trabalho. Estou-lhe sempre a fazer mal, estou sempre a tentar que as coisas não lhe corram bem. Se calhar aquele sacrifício que eu fiz, não comer um bife e comer a pescada cozida, não sei se vai ter grande sentido. Porque eu a seguir não estou a demonstrar porque é que eu fiz isso. Muito bem. E depois há pessoas que apenas, portanto, fazem esse jejum, essa abstinência de comer carne à sexta-feira, precisamente lá está, para mostrar que estão a fazer e não por sentirem que devem fazer. Lá está, voltamos àquilo do tal evangelho de quarta-feira, ou seja, Exatamente. fazer as coisas só para mostrar e não porque fazem sentido. Isso realmente não faz muito sentido. Bom, nós estamos a aproximar então do fim. Este podcast, no fundo, vai continuar, portanto, depois quando falarmos então sobre a Páscoa. Sim. Mais uma coisa sobre o tempo da Quaresma. Hoje em dia, nós temos 40 dias no tempo da Quaresma, nem sempre foi assim. A Quaresma, aliás, surgiu como um tempo de preparação para os catecúmenos. Para quem não sabe, os catecúmenos são hoje em dia, e eram, no princípio da Igreja não havia batismos de crianças, era só pessoas adultas, e os catecúmenos são estas pessoas adultas que se preparam com um tempo mais ou menos longo para o batismo. A Quaresma surgiu com esse tempo imediato antes do batismo desses adultos, que eram batizados sempre na Vigília Pascal, no sábado, na Vigília Pascal. E, portanto, a Quaresma surgiu com esse tempo mais forte da preparação desses catecúmenos para o batismo, que depois foi aberto a todos a partir da Idade Média com o batismo de crianças, e quando deixou de fazer sentido fazer só batizar adultos, ou aliás, uma altura da Igreja que isso de batizar adultos era uma coisa que não existia muito, digamos assim, mas continuou-se a celebrar a Quaresma com esse tempo mais forte, lá está, da preparação para a Páscoa, porque era esse tempo de preparação mais forte dos catecúmenos, porque também havia, no princípio da Igreja, esse batismo era posto por muito tarde. Porquê? Porque era também o perdão de todos os pecados. Não era muito comum o sacramento da confissão. E, portanto, havia um tempo mesmo intenso de preparação para eles serem batizados. Ainda hoje em dia, há muitos catecúmenos, aliás, os catecúmenos, os adultos, são batizados na Vigília Pascal, mas a origem da Quaresma também tem a ver com isto. Muito bem, pronto. Isto era realmente um tema que eu desconhecia. Pensei que sempre tivesse sido assim. Portanto, que esta preparação foi... E não foi sempre 40 dias, foi variando a nível de tempo. Ok, pronto, isto, lá está. Eu próprio, vou aprendendo aqui muita coisa com estas conversas com o Padre Adelino. E realmente, portanto, era um tema que eu desconhecia em absoluto. Agora vou fazer vista e vou também ir explicando isto às pessoas e tal, e depois as pessoas vão achar que eu sou um tipo bastante inteligente, mas não, apenas ouvi aquilo que o Padre Adelino disse, que é sempre... Mas é nada de inteligência, ouvir os outros e vermos aquilo que achamos que faz sentido, e também passarmos nós essa mensagem aos outros, ninguém nós ensinar. Exatamente. A mim também alguém teve que me dizer estas coisas. Exato, porque senão... Ou ouvi de alguém, ou li de alguém que escreveu. Portanto, alguém disse. Muito bem, portanto, mas por acaso desconhecia completamente essa história. Mas pronto, entretanto, o nosso podcast fica então por aqui. Como eu estava a dizer, portanto, haveremos de ter então a continuação nesse podcast que irá para o ar na quarta-feira, antes de iniciarmos então o tríodo de Pascal. O próximo podcast vai ser um podcast muito, muito, muito intenso. Portanto, convidamos... Muito especial. Muito especial. Vamos ter aqui um convidado
Exatamente, vamos ter aqui um convidado que nos vai contar a história dele, portanto, esta aproximação à Igreja, portanto, vai ser de certeza um testemunho bastante forte e emotivo, e por isso convidamos também a ficarem atentos e a depois também a acompanharem, que vai de certeza valer a pena. Entretanto, Padre Lino, muito obrigado por mais esta conversa. E quanto a vocês, então, até à próxima. Obrigado. Até à próxima. Boa Quaresma.